Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos ter uma participação interessante aqui, uma participação com o mestre Gabriel Macaúba, e que nós vamos falar a respeito de radiestesia e radiônica, o que são e como podem transformar a sua vida. Vamos aguardar um pouquinho mais que as pessoas estão chegando. E daí, assim que eu localizar o mestre Gabriel, já chamo eles. Boa noite, Romero, querido Romero, super colega, representante da marca do mestre Gabriel Macaúba, onde ele tira todas as dúvidas da gente. Muito bom ter você por aqui. Deixa eu pegar, tô que nem o mestre, daqui a pouco eu começo a ficar com calor. Deixa eu pegar meu ar-condicionado aqui. E aí vamos chegando todos. Eu espero que vocês participem com o melhor do que vocês tiverem. Dúvidas, eu coloquei caixinha de perguntas e vieram algumas perguntas e perguntas interessantes. E se você não viu a caixinha de perguntas e quiser fazer alguma pergunta sobre radiestesia e radiônica, pode ir colocando aqui que nós vamos ter o imenso prazer de poder esclarecer. Então, boa noite a todos vocês. Estou aqui em ritmo de copa. Cuidei das minhas unhas, fiz uma bandeirinha, que afinal de contas, isso também faz parte, né? Tá todo mundo preocupado aí se nós vamos levar o Hexa dessa Copa. Hoje eu tava vendo 24 anos já que não se ganha, 24, eu acho que é isso que eu vi. Vamos ver, né? Quem sabe a gente consegue fazer uma corrente de pensamentos aí positivos para que dê certo e que a gente possa trazer esse título, né? Eu vou esperar um pouquinho, deixa eu ver se meu convidado já tá por aqui. Não, a hora que ele entrar a gente vai falando. E eu queria saber de vocês se vocês já conhecem a radiestesia, se vocês já viram algum assunto sobre isso, se já fizeram uso dessa metodologia, dessa terapia. E a gente fala que é terapia quântica porque, afinal de contas, tem muito aí da física quântica. O mestre Gabriel Macaúba traz muito contexto sobre todas essas abordagens com embasamento, muitas vezes embasamento científico. Por que de uma imagem emite frequência? Porque o som emite uma frequência que nos faz mudar pensamento e sentimento. E todo esse conhecimento que ele nos passa, nós vamos adquirindo mais conhecimento e vamos melhorando os nossos atendimentos também, que afinal de contas a gente quer que todo mundo tenha e seja beneficiado com essa parte das terapias integrativas que são interessantíssimas e que a gente não pode deixar, lógico, de avisar aos nossos clientes que nenhum medicamento, tratamento que ele já faça com a medicina tradicional, nenhuma dessas ele pode largar. O que ele pode é acrescentar. E a radiestesia vem para acelerar os resultados, muitas vezes, que ele está fazendo um tratamento com uma medicina tradicional, por exemplo. A gente vê que os relatos dos clientes que a gente atende,
e que não abandonam se já estão em tratamento da medicina tradicional, e eles não abandonam esse tratamento, mas eles percebem que com a radiestesia, com as mesas radiônicas, a gente consegue potencializar o efeito desses medicamentos. É incrível como isso acontece, que muitas vezes a pessoa não está vendo resultado ali, está demorando, mas a gente consegue limpar as energias desse cliente para que aquele medicamento consiga penetrar ali e fazer o efeito esperado, para que ele tenha o resultado. E Cris, serve só para quem já está fazendo algum tratamento tradicional? Não. Nós podemos limpar a energia das pessoas para que ela possa se renovar e se auto-reconhecer. Eu já trabalho com terapia. Bom, eu vou falar para você uma coisa, Romero está me perguntando aqui. Eu trabalho com terapia holística desde 2009. Sou novinha, né? Em 2009, eu tenho formação em arquitetura, mas em 2009 eu comecei a aplicar o Feng Shui em projetos. Então eu já não estava atuando como uma arquiteta, na verdade, mas eu recebia projetos para que eu pudesse fazer o Feng Shui, arrumar, ordenar toda aquela planta arquitetônica para que ao executar a obra aquilo estivesse numa harmonia completa. Em 2015 eu fui aprender radiestesia, uma outra radiestesia com uma outra mestra, também muito bem qualificada, uma mestra da capital de São Paulo. Eu estou no interior de São Paulo e ali eu aprendi a metodologia dela e fui aplicando, né? Fiz todos os cursos que ela tinha ali para entregar, eu fui aplicando, mas ela não usava totalmente a radiestesia clássica, e vocês vão entender a respeito da radiestesia clássica. Ela tinha também outros gráficos aonde ela tinha canalizado e uma outra abordagem. Aquilo foi me dando uma certa curiosidade, aquela metodologia me ajudou. Eu fiz na época para autoajuda, eu fui aprender por autoajuda, fui convidada e fui assistir a uma das aulas, na época eram aulas presenciais, e gostei muito de tudo que aprendi ali. E fui entrando novamente nas terapias holísticas. Depois eu fiz pós-graduação, terminei minha pós em 2020, fiz a minha formatura em fevereiro e em março, né, fechou o país. Eu fiz minha pós-graduação em arte-terapia e também fiz uma especialização em Mindfulness, através da escola de São Paulo, capital também, da Mind Kids, que é uma escola, uma das únicas que é licenciada a ensinar essa metodologia pela escola americana e inglesa. O mestre já chegou por aí que eu tô vendo ele, e aí eu tenho essas especializações, e aí eu vou contar como é que eu entrei nessa radiestesia e radiônica através do mestre Gabriel. Nós temos várias histórias aí para poder fofocar, e que é o forte nosso, né, mestre? Eu vou falar para você entrar aqui, vamos ver. Para você entrar aqui, o mestre adora uma fofoca. Deixa eu clicar aqui, se eu não conseguir te chamar aqui, você me chama. Deixa eu rodar aqui para ver onde que você tá de novo, que eu te perdi. Deixa eu ver se ele chama de novo. Mestre, te perdi aqui. Tô rolando a barra aqui. Deixa eu ver se eu consigo te achar de novo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Será?
Se eu conseguir me pedir, Gabriel, se você conseguir pedir para entrar, eu não estou conseguindo te chamar aqui. Rolou a barra aqui e eu perdi você. Se foi. Atrasado, mas eu tô aqui. Atrasado, mas eu cheguei. Boa noite, Cris. Boa noite, família quântica. Boa noite, essa energia boa aí. Deixa eu tirar. Eu vi você aí, foi rolando, apertei, deu acenei. Eu falei, não é nada disso que eu quero. Eu quero que ele entre aqui. Aí consegui fazer o convitinho para você. Tava aqui na correria, 1000 graus aqui, 1000 hertz aqui, trabalhando, Uhum. resolvendo um monte de coisas. Aí eu falei pro Romero, Romero, só avisa a Cris que eu tô resolvendo um probleminha e já entro. Aí eu resolvi o probleminha, estamos aqui. E aí, Cris, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por você fazer esse incentivo, né? Ó, eu tô que nem você. Eu tava com ar quente, aí comecei a suar, já virei pro ar frio aqui, meu óculos vai embaçando, eu vou tirando. E aí eu tava falando que o melhor da gente contar essa história a respeito de como eu fui fazer a radiestesia, fui aprender com você, o melhor é que a gente adora fofocar e contar história, viu? É o que a gente sempre faz, né? Contar as histórias. Aí eu tô com saudade de você, faz tempo que eu não vou na sua casa, né, malandro? A gente precisa marcar um café com bolo da Sodier. É isso aí. Vamos combinar. Olha, Gabriel, as pessoas têm uma curiosidade. Eu abri uma caixinha lá de perguntas e me mandaram algumas perguntas. E, no resumo, elas querem saber como funcionam as imagens da radiestesia, os gráficos, elas têm curiosidade sobre isso e depois sobre as mesas. Mas vamos falar como que eu cheguei aí. Boa, conta pra gente como é que você chegou aqui. Conta um pouco mais. Gabriel, mestre Gabriel, meu amigo antes de ser meu mestre, né? Eu estava frequentando a clínica de estética do Gabriel, que ele tem aqui na cidade de Valinhos, agora já está quase que mudando totalmente. E coisas em comuns nós tínhamos. Aplicando reiki, sobre radiestesia, e eu comentei com ele, Gabriel, eu nunca aprendi a radiestesia clássica. Eu tenho a radiestesia de uma outra mestra também, tão competente quanto, mas uma metodologia diferente. Mas a radiestesia mesmo e a radiônica não, eu só tenho o curso de uma mesa radiônica. E aí ele falou assim, eu sei como que é, eu sei qual é e tal, não sei o que, como que você... Eu não posso falar, falei para ele, eu queria aprender mais. Conforme o mestre foi conversando comigo, eu falei, Gabriel, Jesus amado, você é uma pessoa inteligentíssima, você não pode reter esse conhecimento para você, coloca isso para fora, nós É estamos precisando verdade. aprender um pouco mais com gente que tem essa facilidade e toda essa destreza de ensinar, porque vocês não têm noção como o Gabriel sabe transmitir todo o conhecimento que ele tem. E aquilo que ele acha que ele ainda não sabe, ele vai atrás. Ele tem uma capacidade de entendimento e É o de TDAH. absorção, e de absorção do conteúdo, que também ele nos passou, nos ensinou através de uma técnica dentro da radiestesia, dentro da radiônica, de como a gente pode assimilar melhor tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, por fim, a radiestesia e radiônica traz todo esse benefício e que é show de bola a respeito disso, e o Gabriel vai nos falar um pouquinho sobre ele. Se apresente um pouco, Gabriel, apesar que todos aqui a maioria são todos conhecidos nossos aqui, outros que estão chegando, tem cliente por aí também. Mas me fala, É, o que deu o estalo assim em você? Que você falou assim, não, bora lá. Eu vou parar com essa palhaçada que estão ensinando muita coisa errada e vou passar a ensinar a coisa certa. ai, Cris, como contar tudo isso, né? Então eu começo, vamos começar lá atrás, há 15 anos atrás, quando eu ainda era um moleque adolescente, né?
E aí eu comecei a estudar estética muito cedo, né? Sempre fui apaixonado por estética. E lá atrás eu aprendi a radiestesia, né? A radiestesia bem clássica, bem tradicional, rústica. Esse é o gráfico para isso, esse é o gráfico para aquilo. E aí, o que que aconteceu, né? Passou o tempo, a minha paixão pela estética aumentou, eu fiz o curso de ciências fisiológicas, me especializei em dermatofuncional, fui aprofundando, e aí, dentro do ambiente clínico com as mulheres, eu percebi que realmente a mulher que vinha se tratar aqui para fazer estética, ela tinha algo a mais, ela não queria somente um tratamento estético, ela precisava de um atendimento terapêutico, né? Visto isso, eu tinha abandonado, tá? Eu aprendi radiestesia há 15 anos, abandonei, falei, isso aqui não é para mim agora, né? Vamos jogar mais para frente. Fiz curso de reiki, fiz curso de apometria, de regressão, tá? Muita coisa. Durante algum problema ou outro, quando elas me traziam, eu apresentava essas ferramentas como um amigo. Vem cá que eu sei resolver isso. Vou fazer um reiki, vou colocar você para dormir melhor, vou fazer uma radiestesia para te abrir o caminho. Mas nunca era para mim, sempre eram para eles. E aí, quando eu te conheci, que foi uma amiga nossa que te apresentou, que te indicou aqui para a clínica, eu falei para essa nossa amiga, né? Eu falei assim, nossa, aquela mulher tem uma cara de ser chata, fresca. Lembra que eu te contei isso? Eu Nariz falei, gente, empinado, antipática. eu falei, nossa, a Cris é muito chata, fresca, diz que é terapeuta, trabalha com pêndulo, esses negócios, não sei o quê, blá, 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 blá. Falei, beleza. Eu já tinha voltado a trabalhar com a radiestesia, né? Já tinha voltado, já estava voltando a estudar. Isso tem uns 2 anos, Cris? Tem, né? Tem dois. Tem uns Caminhando 2 anos. para uns 2 e uns 4 meses aí, 2 anos e 4 meses, por Então, aí. então vamos colocar que há uns 3 anos, 4 anos, eu já tinha feito aquela jogada de todos os cursos, né? Que eu falo sempre, que eu comprei todos os cursos de radiestesia. Em especial, nós compramos tomamos um golpinho. Não vamos falar aqui, obviamente, que não, né? Era o que a nossa mente precisava acessar aquele momento. Era o que Foi a um nossa mente. aprendizado, né? Era o A momento da gente, nós gente falamos assim porque nós temos entender. intimidade, a gente pode brincar com o assunto. Mas É, foi o que a nossa mente precisava para aquele momento. Talvez, olha o bingo de milhões. Se eu não tivesse passado por essa experiência junto contigo, eu não estaria aqui hoje. Porque o que me motivou a vir para cá foi realmente olhar para aquele material e falar: o quê? Eu paguei R$ 2.000 nisso? Não é possível. E aí foi quando, eu não esqueço, eu estava na cozinha, acho que eu estava fazendo alguma coisa, nós começamos a conversar. Eu acho que eu estava mexendo na cozinha fazendo brigadeiro, aqueles brigadeiros gourmets que eu falava que eu gostava de fazer. era a E você época da falou Páscoa que você ia fazer que né? eu amo fazer doce, e aí você falou: para de fazer doce, você tem uma cabeça incrível, coloca tudo isso para ensinar as pessoas a radiestesia. Eu falei: essa mulher chata do nariz empinado, ela tem razão, sabia? Nessa época a gente já tinha mais amizade, né? Eu já sabia que você não É. era isso que eu tinha deduzido. E aí eu falei, beleza, vamos lá, vamos começar então, vou criar uma mesa radiônica, e aí eu vou explicar para que serve a mesa e o gráfico, que foi a tua pergunta principal, mas ainda estou Uhum. contextualizando a apresentação. Eu falei, bom, vamos criar uma mesa radiônica, porque o curso que eu tinha feito na época que tinha me frustrado foi de uma mesa, né? Vamos criar uma mesa com tudo que realmente o terapeuta precisa e vou soltar o curso aí. Eu lembro que eu soltei esse curso na época. Quem tava. Ô, Ávila! Ávila! Acho que tá lá no fundo. A Ávila estava me ajudando nessa época com as vendas. Ela tá aqui agora. Por Ah, incrível que pareça, ela apareceu aqui. Aí eu ia chamar ela para dar oi. A Ávila estava me ajudando nas vendas da mesa de São Miguel e não vendia. A primeira leva de mesa de São Miguel não vendia. E eu falava, caramba, mas eu estruturei campanha, estruturei marketing, o produto é maravilhoso, as aulas foram gravadas em 4K, alta resolução. E aí nós começamos a entender que os alunos não sabiam o que era radiestesia. Os alunos não sabiam é. como acessar uma mesa radiônica. Eles tinham a ideia de que compro o curso e a minha vida já vai mudar. E não era isso.
E aí eu tive que gravar do dia para a noite. Eu lembro que eu gravei o curso de radiestesia e radiônica em uma semana. Eu estruturei um curso e gravei. Eu lembro que eu acordava, inclusive, lá no curso de radiestesia e radiônica, vocês vão ver lá na aula de pêndulo. Tem uma aula que eu tô com a cara toda inchada, porque naquele dia eu tinha acordado, sei lá, 5 da manhã para gravar aquela aula. Porque eu tinha um tempo, eu tinha que entregar aquele curso, porque na época eu falava assim: eu preciso entregar o curso de radiestesia e radiônica para que eles comprem a mesa de São Miguel. Então eu passava a madrugada gravando aquele curso, aqueles videozinhos, eu não sabia falar, eu não tinha essa destreza que eu tenho hoje nas câmeras e tudo mais. Então eu ficava ali engomadinho, certinho, não sei o quê, blá blá blá. Um aluno esses dias falou: Nossa, mas você não fala um puta que eu pariu lá naquele curso? Eu falo: Lógico que não, eu tava começando, eu não podia fazer isso. E aí eu todo ali naquela destreza, naquele pensamento, né, naquela coisa. E eu gravei o curso de radiestesia e radiônica porque, nossa, cadê a Ávila? Eu chamei ela, não apareceu, deixa eu mandar um WhatsApp para ela. Vem aqui. Eu quero que ela conta isso, porque vai dar muito certo. E eu A passei Ávila tem uns olhos madrugadas. lindos, maravilhosos. Também estou com saudades dela, faz tempo que eu não a vejo. E eu dei um grito aqui, gente, que deselegante, né? Desculpa, mas é que eu tô aqui em casa, eu acho que eu posso fazer o que eu quero aqui na frente das câmeras, né? Que Com deselegância. certeza. E com o computador aberto. E eu gravei o curso Radiestesia e Radiônica, Cris, do dia para a noite, por conta dessa necessidade dos profissionais. Então, foi um curso que eu gravei muito rápido para lançar, para poder vender a mesa. A estrutura da mesa era uma mesa de diagnóstico, onde o terapeuta pudesse investigar todos os campos da vida de uma pessoa, para que ele pudesse saber o que precisa mudar na vida de uma pessoa. E a outra mesa, que ela é em dupla, né? Uma mesa de investigação e uma de tratamento. A outra era realmente uma câmara multidimensional de tratamento. E eu não tinha esse nome ainda. Eu tinha como mesa radiônica dourada quântica de São Miguel Arcanjo. Mas ela é uma câmara, hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, ela é uma câmara de cura e transmutação. Porque você consegue fazer uma limpeza, ajustar chakras, aura, divórcio energético, materialização, dinheiro, saúde, emoções. Você consegue tratar tudo, família, tudo. E eu não tinha essa noção. Depois que eu lancei o curso de radiestesia e radiônica, aí começou a vender, as pessoas começaram a comprar. E aí sim eu fui entender que os profissionais, eles não estavam prontos para uma tecnologia como essa, porque é uma tecnologia Uma espiritual. tecnologia espiritual, isso mesmo. É. É. E os terapeutas não estavam prontos, porque eles estavam presos em métodos engessados. Eles estavam presos em teoria de, olha, você tem que fazer isso, essa é a marca do negócio, você tem que fazer. Era radiestesia X, radiestesia Y, e se você não fizer assim, tá errado, não vai dar certo. E eu, E que eu no vim para... começo dos cursos, desculpa te interromper, no começo dos cursos, a preocupação, porque depois eu também me afiliei e fui fazendo as vendas também desses cursos do mestre Gabriel, e a preocupação dos alunos tem apostila, porque é como se eles estivessem engessados, isso mesmo que você falou, e ter que fazer o passo a passo ali, uma coisa que mecânica, vamos dizer assim, né? Não vinha uma coisa da alma, um conhecimento mais profundo que a pessoa pudesse ter. Eu estava presa naquela teoria, naquele embasamento muito engessado, exatamente como você falou. E aí a radiestesia, a primeira prancha que vem do diagnóstico, é a própria que a gente pode dizer. A radiestesia seria o primeiro momento da investigação de todos os elementos do ser. Isso? Posso falar É assim? isso mesmo, claro. Mas, Cris, o que você falou é bem isso mesmo, né? As pessoas estavam atrás de apostilas. Eu detesto colocar apostila nos meus cursos, por quê? Eu tenho um porquê para isso. Quando eu estava estudando fisiologia humana, você trabalhando com o corpo não tem se apostila. Tem livro, tem Uhum. enciclopédia que você tem que ir atrás, ler, reler, acabou. Mas não é um passo a passo, porque quando você trabalha com a fisiologia humana, nós entendemos que cada corpo é um corpo. Então, o mesmo protocolo que eu aplico para você, eu não vou aplicar aqui para Simone, para a esposa do Romero, não vou aplicar para o Romero, porque você está com um biotipo espiritual e eles estão com outro.
E se eu entendo isso dentro da ciência, dentro da fisiologia humana, que cada corpo é individual, porque dentro do tratamento espiritual eu tenho que ter uma apostila seguindo passo a passo e fazendo igual para todo mundo? A conta não Igual para todo fecha, mundo, é. né? Então, sim, a primeira mesa, a radiestesia, é a investigação. Radiestesia, a palavra radiestesia é aferir, medir, quantificar a energia. Então, Uhum. primeiro eu vou verificar o campo, eu vou ver o que está acontecendo na vida da Cris. É chakras, é aura, é um problema de saúde, é uma obsessão, o que que é? E o pêndulo vai me mostrando tudo, eu vou anotando, é um diagnóstico. Porque o médico não vai te dar remédio sem antes fazer o exame. Esse é o meu exame. Eu vou avaliar Exato. tudo, tá? Falei demais? Tô Exato. falando demais hoje, né? Não, 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 não. Mas eu vou te cutucar um pouquinho mais e um pouquinho Vai, mais a fundo disso daí. vai lá. Essa mesa demorou um pouquinho, porque ela ficou guardada aí. Tipo, no começo era de uma forma, aí depois foi de outra, aí você foi estudando um pouco mais, foi se aprofundando, aí você foi canalizando várias outras coisas e tendo informação, e você falou a respeito, também vou falar rápido para a gente ganhar tempo aqui, falar rápido também é comigo mesmo, bora lá. Toda essa investigação que você foi fazendo, além daquilo que você já tinha de conhecimento, que você foi atrás de outros mestres também para poder se aperfeiçoar e dar todo aquele insight de outras coisas que você pudesse receber, você falou a respeito das primeiras aulas que você gravou, que eu até te falei, Gabriel, leva no online isso daí, né? Põe lá no Hotmart, lá, sei lá, começa de alguma forma, né? Se eu tivesse a sua idade, o seu conhecimento, eu já estava lá dentro, né? Na Sim. época eu falei com você. Mas acontece o seguinte, olhando aquelas primeiras aulas, é aquilo que você falou. Você não tinha todo esse gingado, essa destreza com as câmeras e tudo. Então a gente percebe. A gente pega uma aula atual de hoje, é totalmente diferente. Até a fisionomia de todos nós começa a mudar, porque você começa a trabalhar com alguma coisa. Talvez naquela época que você me conheceu, eu tivesse triste realmente, com a cara muito fechada, porque eu não via, além de eu não conseguir o resultado que eu queria alcançar para entregar e tanto para mim, eu não tinha esse estímulo que você sabe dar para a gente. Eu vou te cutucar um pouquinho mais para você trazer uma outra historinha aqui para nós, contar um pouquinho mais de você. Uma das aulas que o mestre Gabriel estava dando, vou contar para vocês. Ele dá aula, olha, hoje tem aula, você vai lá assistir, você assiste ao vivo com ele, você vai lá no chat, você faz pergunta para ele, ele vai te responder. A equipe vai editar, depois vai subir essa primeira aula, segunda, terceira, todas as aulas ele vai dando, pouquíssimas ele grava e sobe. Ele vai dando conosco ali, tete a tete, fazendo a reunião online. E ele acabou uma das aulas, eu mandei no WhatsApp para ele, Gabriel, mestre Gabriel, mas entre nós eu chamo ele de É, Gabriel, ainda não Gabs. Gabriel, não era você. Você é totalmente diferente dentro daquela aula. Eu não te reconheci. Parecia que era uma outra pessoa. E aí ele me contou que ele tem. Ele falou: nunca te contei, mas eu vou te falar, mas vou trazer mais lá na frente para todos, né? Dentro de um curso. Eu tenho uma criança comigo. E aí eu quero que você conte um pouquinho sobre essa criança arcturiana, porque eu vi nitidamente que não era você dando aula. Aí ele falou assim, que realmente, ele estava do meu lado e apesar da aula estar pronta ali, ele estava me passando informações. Conta um é, pouquinho a respeito. eu vou contar e depois eu tive uma aula de mentoria aqui presencial com a aluna Gisele, que é a nossa mentorada. E durante uma das perguntas dela, o Rimol, que é essa criança arcturiana, respondeu. E essa aula vai subir amanhã lá para os mentorados quânticos. Então, vocês que são Opa. mentorados, você que é mentorada, Cris, vocês têm esse acesso a esse áudio que foi gravado por ele. Durante o momento da resposta, ele tomou a minha consciência. Eu costumo brincar, eu falo que ele pega a minha cabeça, né? E essa conexão, ela é muito profunda. Porque o Rimol, ele se apresentou para mim em um momento
pouco antes da pandemia, onde realmente houveram alguns avisos sobre alguns acontecimentos no planeta Terra, né? E um dos Uhum. avisos também foi a pandemia para quem estava comigo, e eu não sabia difundir essa informação. Eu não sabia para quem contar ou para quem pedir ajuda sobre o que estava acontecendo. Eu lembro que eu achei que eu estava enlouquecendo, cheguei a pagar consultas com psicólogos, psiquiatras, e um dia eu fui procurar alguém que cuidava de manifestações extraterrestres, né? Porque o extraterrestre não necessariamente ele é um ET, ele é uma consciência que não habita a Terra. Bingo, extraterrestre, certo? Uhum. E aí, quando eu paguei essa consulta, ele me trouxe a clareza de que o que me acompanhava era uma criança arcturiana chamada Rimol, né? E o Rimol, ele é uma criança muito. Assim como nós temos os dotados aqui na nossa dimensão, as crianças inteligentes e evoluídas, lá no planeta dele, na constelação de Arcturus, ele também é uma dessas crianças muito evoluídas, né? Que tem um conhecimento que somente os mais velhos da raça dele teriam. E ele consegue ter essa conexão comigo. E essa conexão, ela é uma coisa assim muito eu tento deixar o menos forçada possível, porque em algum momento se torna, porque ele me traz uma informação, o meu cérebro filtra para poder entregar para que todo mundo entenda. Porque Esse é o senão ele TDAH. é. E aí ele Amém ao entrega, TDAH. senão ele entrega ácido desoxirribonucleico e aí eu transmito DNA, entendeu? Porque ele fala desta forma, né? Então, durante toda essa comunicação, em alguns momentos de aula, ele quer trazer algumas respostas. Só que perceba, eu nunca falo para ninguém que é ele. E por que que eu faço isso justamente? Não é que eu escondo isso, porque senão eu nem falaria sobre. Mas é porque hoje, Cris, nós vemos pessoas e mestres aí imitando golfinho, imitando Sim, não sei o quê, imitando, falando que tem sangue verde, sangue azul. E assim, a forma que essa informação é propagada, ela vira uma piada. E por virar uma piada, a frequência vibracional desses seres se afasta de nós e não se aproxima. Fez uhum. sentido? Então Sim, imagina só que você está querendo se aproximar de algum parente, tá? Você está querendo se aproximar de alguém e essa pessoa tira sarro de você. Você se afasta ou você tenta amizade? Você se afasta. vai Imagina embora. os arcturianos se aproximando dos seres humanos e os seres humanos fazendo piada. Kit cueca. É realmente, nós vimos uma É, cueca dos arcturianos, é, as meias dos arcturianos, porque uma pessoa maluca falou que era para ter muito feito bem. isso e está vendendo isso como se fosse uma intuição. Então, tudo isso vira piada. E esses seres que são de alta evolução, eles não vibram na nossa frequência, eles estão em outra frequência. Ao invés de ter esse contato maior, eles acabam se afastando. E Uhum. existe muitas pessoas utilizando isso para marketing próprio. Então, eu pouco falo, no entanto, no curso, né, que eu dei sobre o código 8 sistema arcturiano, eu pouco falei sobre os arcturianos a profundidade. Eu entreguei uma mesa radiônica, que é uma ferramenta de cura, que ele canalizou através de mim. Não foi o mestre Gabriel que canalizou, não. Foi o Rimol que canalizou. E por que que foi ele que canalizou? Porque o brinquedo, como assim ele disse da mesa, ele tinha que adaptar, porque na dimensão dele eles fazem uma forma de cura. Na nossa, nós precisamos de matéria para fazer a cura. Bingo. Então, essa matéria ela precisava conter elementos certos, inteligentes e precisos para que a psique humana compreendesse e, a partir da compreensão, executar processos de cura. Fez Sim, bingo? nós precisamos palpar aqui, que que não é a necessidade deles. Eles não, eles fazem uma cura através de uma frequência. Eles oscilam, o corpo deles vibra, eles fazem cura através de cromoterapia. O corpo deles emite luminescência o suficiente para curar. Eles curam Uhum. através de uma imagem, né? No entanto, nós temos os símbolos arcturianos. Nós não. Esse símbolo, ele emite uma informação. Esse símbolo é o antimagia. E eu vou Uhum. utilizar essa resposta para responder uma outra pergunta também. Nós que somos da radiestesia,
sabemos que esse símbolo, ele protege o nosso campo vibracional de ataques energéticos, espirituais, de ataques de magia negra e de obsessão. Porém, se eu só mostrar ele para você, a tua consciência não consegue conceber que ele está ativo se eu não colocar o seu nome aqui em cima. A tua psique não processa isso. Mas só de vocês olharem essa geometria, já está limpando o campo de vocês. Porque ela emite uma frequência, ela emite uma informação. Então, se você olhar atentamente, o teu campo começa a ser limpo através dessa geometria. Para que isso aconteça, eu preciso crer. Porque uma ação sem a crença, ela se torna um ato nulo. Ela não funciona. Sim. Então eu preciso acreditar que isso aqui está limpando o meu campo agora. E é aí que a mesa radiônica foi desenvolvida, com mais elementos, para que a psique humana compreendesse. Compreender que todos esses elementos, a junção de toda essa egrégora, determina um resultado de cura. Tá? Exato. Esse é o bingo. Essa é a informação. Esse é o bingo de milhões e que as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Mas é simplesmente essa figura. Eu acabei de fazer ali, hoje à tarde eu fiz a mandala da saúde para 3 pessoas e o poder que ela tem de todos os gráficos que estão ali dentro dessa mandala e mais a junção do Ho'oponopono, poderosíssimo. E que eu sou apaixonada por essas 8 mandalas que você fez. Já se passaram das 8, né? Porque ainda tem outra. Mas no combo ali que você fez e nos entregou de primeiro momento, foram essas 8 mandalas para que a gente pudesse trabalhar o grupo, né? Para que a gente pudesse beneficiar a mais pessoas por um preço que a gente possa aplicar um pouco mais reduzido para que mais pessoas possam ser beneficiadas com essa técnica de cura que a gente usa. Quando eu comecei lá, em 2009, que eu fazia Feng Shui, depois eu fui fazer em 2015, que eu fui fazer a radiestesia de outra mestra de São Paulo, nós éramos proibidos de falar em cura. A gente não podia falar em nenhum momento. A gente podia mencionar a palavra cura. Inclusive, quando nós fazíamos propaganda, quando nós divulgávamos o nosso trabalho, essa palavra não podia existir, porque todas as outras profissões, né, todos os outros conselhos das outras profissões caíam sobre nós, porque realmente nós estamos numa profissão extremamente necessária para o momento que a humanidade está passando, né? Mas nós não temos reconhecimento como uma profissão regulamentada, né? Então, por exemplo, eu fiz pós-graduação em arte-terapia porque eu amei a maneira de como você aborda a pessoa sem precisar que ela verbalize as coisas, mas sim através de estímulos visuais, de figuras, de obras de artes, enfim, ou de um simples rabisco, garratuja, que criança faz aqueles desenhinhos, que a gente consegue interpretar. Tem até o que está ali na dicionário das imagens, né? Das imagens, a gente consegue entender o que está passando no interior daquela pessoa, ali no inconsciente. Agora, está lá parado no Congresso para virar uma profissão regulamentada a arte-terapia, né? E a gente não pode se deter a esses rótulos, né? Porque só vai ser mais, como que a gente fala, mais um sindicato, entre aspas, que vem aí atrás da gente para nos cobrar taxa para que a gente pague ali e que seja regulamentada. Então, essas crenças, eu acredito que precisam ser quebradas em várias coisas, porque, por exemplo, influencer, está lá regulamentado que é uma profissão, não é verdade? Então, as pessoas precisam sair um pouquinho da caixinha. Precisam sair um pouquinho da caixinha e abrir o coração e a mente e entender que essas coisas vão auxiliar, vão fazer com que a pessoa saia
de um inconsciente desconhecido totalmente e que não sabe porque está fisicamente doente, porque essa doença física chegou no campo dela muito antes, né? Em todas as camadas de existência que ela tem, e que se ela tivesse feito essa abordagem que a gente chama hoje de radiestesia e trabalhando a radiônica, hoje é uma técnica antiga, mas que a gente fala que são terapias integrativas e holísticas, ela teria cuidado de todas essas camadas. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente a importância que você fez ali, nos apresentou como fazer todo o prontuário, nos apresentou como fazer todo o diagnóstico certo, nos apresentou da forma corretíssima de como cuidar dos chakras, da aura, o porquê começar primeiro por esse caminho e não ir direto ali na dor existente. Vamos ver um pouquinho ali, antes dessa dor ter chegado aí em você, antes dessa, não digo só dores físicas, mas antes dessa dor emocional chegar e travar você, aonde foi que ela começou? O que deixamos aí transparente, sem nenhum olhar, esse olhar terapêutico? Cris, há 15 anos atrás, eu assisti uma palestra da doutora Kátia Haranaka, que para mim é um espelho de mulher. Conhece a doutora Kátia? Cirurgiã Conheço, plástica e conheço. dermatologista? Uhum. Ela é uma médica excelente, ela traz um princípio cristão, ela, acho, se eu não me engano, ela fez a faculdade católica, não estou falando ao certo, mas ela é uma pessoa que traz, ela é uma pessoa de extrema humildade, ela é uma pessoa que se você chegar no consultório dela, ela pega seus óculos, ela lava, ela põe no teu rosto, ela é uma médica brilhante. Antes de fazer qualquer cirurgia plástica com ela, as mulheres têm que assistir duas palestras. Bebendo o Inimigo Leite, que é uma palestra brilhante, onde ela fala sobre o leite, e uma outra palestra chamada Ser Mãe é Ser Maria, né? Que ela traz esse contexto cristão. Eu sou apaixonado pela doutora Kátia Haranaka, e dentro de clínica, dentro de consultório, eu tô falando do que eu ouvi há 15 anos atrás. Eu era um moleque quando eu Uhum. ouvia ela falar as palestras dela, né? E eu lembro que o meu espelho de profissional dentro do dermato funcional era ser ela. Então ela trazia uma avaliação de horas. Você não operava cirurgia plástica com ela porque você tinha dinheiro. Você tinha que ter um conceito e um porquê de querer operar. Então ela investigava, ela analisava, ela investiga a mente. Ela é uma pessoa, eu tenho Ai, que paixão consciência. por ela. Então ela tinha essa conduta e todos os meus pacientes que vinham ser atendidos aqui na clínica falavam muito bem da doutora Kátia. E eles falavam, não, a gente chega lá, ela aconselha, ela orienta, ela mexe na vitamina, ela mexe naquilo antes de operar. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque isso é o Gabriel de 15 anos atrás que entrou na estética. Dentro da estética, ninguém fazia avaliação. Era uma bagunça. Você chega aqui, quer fazer um pacote de não sei o quê, dá o dinheiro que eu já dei que na máquina já faz, eu não sei o quê, e ninguém tinha resultado. Eu me consolidei dentro dessa área porque eu trazia resultado rápido, né? Eu conseguia Uhum. fazer assim coisa que às vezes as outras profissionais levavam meses para fazer. Eu fazia em uma, duas sessões. Por quê? Eu tinha colhido um diagnóstico antes. Então, o Sim, meu tratamento ele era mais preciso. Esse bingo de primeiro trata chakras, depois aura, depois campos sutis, veio por quê? Dentro da fisiologia humana, eu não consigo tratar nada sem antes entender e compreender a fisiologia. E se um médico, tá? O cara que estudou 10 anos, o cara estudou 5 anos de faculdade, dois aí de residência, dois de pós-graduação e um de atendimento geral, ele estudou 10 anos. O cara que estudou 10 anos gastou uma grana, ele precisa fazer um diagnóstico. Quem dirá eu que não paguei R$ 1.000 num cursinho furreca online de terapia, não vou fazer. Fez o bingo? Então, se o sim, cara que estudou isso, ele precisa, quem dirá eu, que não sou médico, que estou tratando uma pessoa que eu nunca vi na vida. Então e eu preciso começar de algum lado. E aí você começa a entender que os chakras, eles são canais de energia.
A transformação precisa começar pelos chakras, porque é a minha fresta, a minha passagem para permear uma nova energia. Eu falo que os chakras, eles são como um riacho. Então, existem vários canais desse riacho pelo meu corpo. Quando eu coloco uma informação positiva em um desses canais, eu contamino o riacho inteiro com uma informação positiva. Então, essa transformação ela é mais favorável. Não adianta eu querer montar 300 gráficos se eu não cuidar dessas estruturas primeiro. Se eu não começar por aquilo que realmente precisa ser visto, por aquilo que realmente precisa de uma atenção maior. Então, o protocolo que eu desenvolvi de radiestesia, que você cuida chakras, aura, às vezes campos sutis, às vezes não, mas que você vai para uma mesa radiônica, você desperta e limpa tudo isso, veio justo. Vem cá, Ávila, vem dar oi aqui. O pessoal tá perguntando de você. Falei que você estava em casa. Cadê a Ávila? Vai aparecer Saudade aqui. de você. Ela tava lá no fundo. Você escutou, cabeção? Tá. E aí, e aí o que acontece? Então, existe um protocolo. Você está com um problema muito grave de saúde, não dá para você começar a tratar a doença. Você tem que tratar a causa, aquilo que está fazendo a doença. Senão você vai começar a meter antibiótico sem matar a bactéria. Não faz Sim. sentido, né? É. E nós somos médicos. Dá oi para a galera aqui. Oi, querida. Tudo Ávila, bom? conta pra gente quando a gente começou com as mesas radiônicas de São Miguel, que a gente não vendia nada. Conta. Não era uma loucura? Demorou. Demorou porque Conta, eles não tinham. esse sofá aí da frente tem história. Ah, Ficava todo mundo tem, sentado ali lembra? no sofá, E aí eu o falava pra ela, eu falava, iPad mano, na mão, o celular possível. na mão, e Todo bora mundo, você lá. lembra, Cris? Trabalhando sem parar. E eu falava, caraca, a gente não vende. E o problema era que eu tava vendendo uma coisa que ninguém sabia usar. Não, e É uma totalmente. tecnologia. Não, e nós todos, né? Eu ainda sou bastante leiga nisso, mas todos nós éramos totalmente leigos em como fazer esse marketing digital, né? Como que E a era, gente porque apelava, né, Fia? porque Nossa você Senhora. dentro da estética você tinha um marketing consolidado já, né? Todo mundo conhece você dentro da cidade e fora da cidade aqui. Beijo, Ávila. Mandou beijo pra você. Então, transformar isso para um outro local do digital é um pouco mais difícil. Agora, o Mas, pessoal que Cris, não entrou ainda para essa mentoria ou que ainda não fez o curso radiestesia e radiônica do mestre, está perdendo tempo. Venham, porque ele tem muito conteúdo para entregar e a gente melhora demais a respeito dos nossos atendimentos. A gente entrega um resultado de excelência para o cliente. Então, a gente podemos dizer assim, eu fui a primeira que eu falei para ele, Gabriel, o que é essa mesa de cura da depois. fraternidade Santa Esmeralda? Como que foi aquilo? Eu estava para fazer uma cirurgia do ombro, não que eu tenha consolidado o meu tendão, isso é impossível de se fazer. Nós não vamos ser hipócritas a ponto de falar Sim, que as coisas acontecem como um milagre. Não foi isso. Eu simplesmente achei através dali o que me tirou dores, o que melhorou meu sono, o que me abriu caminhos para que eu achasse profissionais que pudessem me auxiliar de forma adequada, porque eu estava fazendo fisioterapia, gastando do convênio, e aí eu cheguei através de toda essa harmonização, essa limpeza energética e todos os símbolos da radiestesia ativados para que aquilo desse certo, eu cheguei em pessoas certas, eu me livrei de uma cirurgia sem necessidade, porque me provaram por A mais B que se eu fizesse tudo de acordo, apenas um rompimento de tendão ia me deixar imobilizada totalmente, então não tenho dor.
e eu faço ainda a mesa para mim sempre que tenho algum problema de saúde, além da mandala da saúde que eu amo. Os meus resultados são muito grandes, as pessoas me procuram muito a respeito. São duas vertentes que eu atendo bastante, os pets, né? Que a gente ama de paixão, e também essa questão da saúde física. São essas duas coisas. O mestre Gabriel nos traz a consciência de que eu falo para ele assim, para de gastar, homem de Deus, você podia estar milionário, porque esse homem ganha muito bem, mas e gasta muito Amo, bem, ele adoro. sabe gastar. Que o dinheiro é essa energia aí, enquanto é aquela situação que você falou, e eu falei assim, gente, isso é uma prosperidade. Outro dia você mencionou para nós. Eu mandei fazer sem perguntar quanto que era o preço. Quando antes eu ficaria naquela miséria de ficar investigando. Vou falar que a gente não possa frente, porque lógico, a vida é assim, mas sim. não é essa limitação, né? Essa limitação da escassez. Eu até tinha me fugido dessa palavra, que é uma palavra que eu prefiro esquecer. Essa escassez, a gente ficar vivendo na escassez. E esse viver na escassez também vai trazer seu corpo. Você que está aí do lado de lá da câmera, aí, do lado daí do seu celular, essa escassez, essa pequenez de questão de mesquinharia, isso vai trazer doença para o seu corpo. Essa fofoca que a gente faz, que a gente fala que gosta de fofocar, são fofocas saudáveis, são fofocas instrutivas. Não aquela fofoca maldosa que a pessoa vai embora e você viu que... Isso também vai trazer doença para você. Então as pessoas precisam começar a tomar consciência das suas atitudes, né? Para que não fique atraindo mais do mesmo. E senão fica ali. Uma hora está lá em cima, na roda gigante, outra hora está aqui embaixo, mas nunca desce daquela roda gigante para fazer o novo, para olhar com outro olhar o que existe da vida, que não é só essa pequenez de ficar, essa mesquinharia de ficar pondo culpa, que a gente tem, o ser humano tem mania de pôr culpa nas coisas que acontecem para ele, a culpa é do outro, né? E que você traz com muita sabedoria a respeito. Gente, não é o governo, não é o pai, não é a mãe, não é o vizinho, não é o funcionário, não é o patrão, é o que é você, né? Nós somos responsáveis pelo movimento que a gente faz. E se a gente consegue fazer um movimento blindado para nossa pessoa, expandindo a consciência, que os cursos do Gabriel, se você não vai trabalhar com terapia, mas venha fazer o curso para você entender, ampliar. Eu falo que conhecimento não ocupa espaço, né? Então, quanto mais a gente aprende, melhor nós vamos nos tornando, porque nosso cérebro, ele é plástico, ele vai se moldando conforme nós vamos aprendendo as coisas e nós vamos melhorando como seres humanos, e a gente precisa melhorar dessa forma. Eu não falo que eu sou uma pessoa perfeita, não. Nossa, tenho milhões de defeitos e milhões de coisas a serem melhoradas aí. Mas tô no caminho, né? Nós não somos nenhum anjinho, né? Mas nós estamos no caminho. Então, venham. O mestre tem cursos excelentes, tem essa mentoria que ele está nos auxiliando, ele pega pela mão realmente. Olha, tem mentorados que ele recebe na casa dele, tá? Porque perto, você mora perto, você tem condição de vir até a minha casa, eu vou te atendendo pessoalmente. Eu tive o privilégio de ser atendida pela mesa de obsessores, que foi fantástico, e de repente eu falei, como assim? Já acabei, Cris, você já foi tratada, como assim? 5 minutos. 5 minutos, né? A E Duda a do dor que estava lado, nos ombros, lembra que naquele dia sumiu? exatamente, a Duda do lado, e ali, anotando as coisas e pronto. Então, são coisas que acontecem que esse ser humano, eu vou aproveitar aqui e vou falar que esse ser humano é um ser humano único, né? Gabriel tem idade para ser meu filho, que ele tem idade
compatível com meu filho. Ele é até um ano mais novo, talvez, que o Lucas, mas ele é de um coração, de uma bondade imensa. Então, para você, e eu falo sempre para as pessoas, conheçam o Gabriel pessoalmente, porque ele é isso, mas ele, pessoalmente ele é muito mais acolhedor do que a gente enxerga ele pelas câmeras como mestre, mas ele é muito mais acolhedor do que todas as outras coisas. É, Eu te amo de é, paixão. Todo dia eu te é abençoo, eu recíproco. abençoo. Aliás, eu tenho Amemos uma todos. fila que para eu sair da cama, eu tenho uma fila de abençoados que eu demoro para sair. Meu marido fala assim, que você conhece hoje, eu falo assim, você não vai levantar, calma, que eu estou terminando. Estou terminando de fazer todas as minhas bênçãos de todas as vidas das pessoas que eu tenho para fazer essa bênção, para depois eu botar meu pé no chão e tocar minha vida. E é recíproco esse carinho, viu, Cris? Mas você falando da mesa da Fraternidade Branca, vou puxar do gancho para dois assuntos aqui, né? Também porque eu tenho um horário daqui a pouco. Mas a mesa da Fraternidade Santa Esmeralda, perdão. Eu gravei É, aquele curso. Quem lembra que eu gravei aquele curso? Se vocês forem lá na aula, eu estava extremamente gripado. Eu nunca sim, gripo. Ó, vocês nunca vão me ver doente, porque assim, eu não sim, tenho o sim. hábito de aceitar a doença na minha vida, isso desde muito novo. Então, gripe é extremamente difícil, e quando eu fico cansado, eu falo, gente, tô cansado, não vou dar aula hoje, ó, Hoje joga eu pra não vou amanhã, dar porque eu aula. sou extremamente verdadeiro. O Romero me conhece, você me conhece, eu detesto mentira também, eu não gosto de mentira. E aí, o que que acontece? Eu precisava gravar porque foi uma ordem de São Miguel Arcanjo. Eu tive um sonho e ele falou, e ele me apresentou o mestre Larion em sonho, né? Que é o grande Choran da Fraternidade Santa Esmeralda do Raio Verde, que é o de cura. E aí eu falei, beleza, e o que que eu tenho que fazer agora? Ele falou assim: é isso, é esse o conhecimento. E eu lembro de que no dia que eu tinha que gravar aquela mesa, eu estava muito gripado e aquela gripe não curava. No entanto, quem olhar lá o vídeo vai ver que eu tô fanho, com o nariz entupido, aquela coisa toda congestionada, ranhento, tava horrível, né? Uhum. E eu trouxe um aprendizado lá da doutora Kátia também, que a palavra cura, ela significa controle, não milagre. Quando você Sim. cura, você tem controle. Uma pessoa que se curou do câncer é porque ela controlou o câncer, não é que ela não vai ter mais durante a sua vida. Fez o bingo? Então Uhum. nós podemos Uhum. De utilizar a milhões. palavra cura. A gente pode, nós podemos utilizar a palavra cura, desde que traga-se a elucidação, a clareza do que é a cura. E aí, eu estava fazendo a mesa e dando a aula do treinamento da mesa, Fraternidade Santa Esmeralda, e eu lembro que um dia eu estava com febre dando aula. E eu uso muita camiseta regata, mas eu não me apresento assim nas câmeras, né? Eu sou muito calorento. Inclusive, ar-condicionado está ligado num frio de, sei lá, 20 graus aqui em Valinhos, né? Que já é frio. E nesse dia eu tava com tanta febre, com o ar-condicionado ligado, eu tirei e fiquei só de regata dando aquela aula, sem medo, sem vergonha. Eu falei, é isso que Deus quer. E naquele dia eu tive um bingo de milhões. Eu estava doente, ensinando pessoas a se curar. E eu nunca fico doente. E foi naquele Olha, momento que eu fiz um bingo de milhões na minha vida. Eu falei, esse é o meu chamado. E eu estou experimentando a doença, coisa que eu não experimento, gripe ainda, imagina, eu nunca gripo. Eu vou pegar aqui, experimentei, vai falar. pode pegar, eu experimentei aquele período de ficar doente, justamente para poder dizer: olha, eu estou entregando uma ferramenta aqui, eu estou fazendo isso, eu confio nisso. Eu estou gravando o vídeo doente para dizer que eu confio nisso. Essa é a mesa, né? E essa câmara holográfica dentro da Mercaba foi a visão que São Miguel deu, né? Então eu tive toda Uhum. essa jornada de experiência. E aí nasceu então essa mesa e fazem aí 2 anos que eu não pego gripe. Porque justamente eu não pegava e aí depois que eu gravei, menos ainda, né? E essa é a mesa linda, maravilhosa que nós criamos. Sobre prosperidade, Cris. Eu acho que eu já posso contar, eu já tenho que contar. Eu não posso mais ficar enrolando. Era uma coisa que eu estava guardando as 7 chaves. Mas eu preciso É, contar sobre prosperidade. Eu vou contar para a gente finalizar, que meu horário está dando. Mas eu vou vai. contar. É o seguinte:
Quando nós O Romero estamos. deixou uma parte. O Romero deixou você contar? Eu nem falei para ele que eu ia contar, mas o mundo precisa já saber. E Fala. precisa saber porque eu não tô me segurando, eu preciso contar. Romero, você vai me matar? Eu vou contar daquilo que nós ganhamos, que todos ganhamos. E Ai, eu meu sou muito Deus. ousado. Eu sou muito ousado, Cris. Eu falo que assim, né? 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões são apenas números que eu ainda não acessei, mas eles existem. Todos os dias Também. existem pessoas ganhando 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. E por que que eu não vou ganhar isso algum dia? Né? Então, Sim. isso está vibrando na minha vida. Existe uma versão minha que já atingiu isso. Não importa o quanto isso hoje seja para mim de fama ou não, né? Que nem você falou, gasto muito, vou gastar muito mais porque o dinheiro tem que circular. Eu comprei esses dias, sei lá, uma amiga minha fala que é uma galinha de ouro, mas não é, gente, é uma águia. Eu comprei a águia e o leãozinho lá no Mercado Livre, tava R$ 1.000. Eu falei, tá bonita, resina, vou comprar. R$ 1.000. Chegou em casa, de repente o celular tocou, promoção, 179, o mesmo kitzinho. E tá tudo bem, ser próspero é isso. Graças a Deus que eu tinha Isso. 1.000 para poder Você gastar. tinha e pôde gastar, isso mesmo. Eu vibro dessa forma, eu vibro dessa forma. E aí, é, eu queria muito duas coisas na minha vida e eu comecei a utilizar neurococriação para minha vida, né? Neurococriação é algo que eu já uso há muito tempo, que é a junção da radiestesia com a reprogramação. No entanto, nós oficialmente somos o primeiro instituto de neuroreprogramação quântica do Brasil e do mundo. Ai, que O nosso delícia! CNPJ chegou hoje. Nós somos o primeiro instituto de neuroreprogramação quântica. E o que é a neuroreprogramação quântica? Utilizar todas as faculdades mentais e neurais para reprogramar o nosso campo energético. Uau! Então, e eu preciso contar aqui rapidinho. Eu não dirijo, todo mundo sabe. Eu tenho um TDAH avançadíssimo, então eu não tenho essa destreza. E eu peguei um Uber sábado para visitar minha mãe, né? Uber Black, obviamente tem que ser Black. Opa! Óbvio, tem que ser Black. E um cara mané pra caramba, Cris. E ele é psicólogo, fazendo Uber. E eu tava mandando um áudio pro Romero. Olha, os alunos estão pedindo neurococriação e não sei o que a gente precisa desenvolver. E ele desacelerou o carro e ele falou assim: você não acha que é mentira esse negócio de cocriação? Eu falei, não. Ele falou assim: eu sou psicólogo, cara. Por que Ah, vocês enganam as pessoas? e por que ele tá no Uber? Mas, Cris, eu não levei por esse lado. Aquele cara, ele foi um ator incrível na minha vida e eu agradeci muito por essa conversa. Porque eu falo que quando nós somos confrontados é porque a gente está mais perto do sucesso. E eu É. falei para ele, ele falou assim, o que é cocriação? Por que vocês usam esse termo horroroso? E não sei o quê. Eu falei para ele, cocriação é realmente um termo muito comercial, mas o que eu faço é uma neuroreprogramação quântica. Ele falou, o que é isso? Eu falei, é quando você utiliza as suas faculdades mentais e neurais para reprogramar o teu campo, a tua vibração. E aí ele me respondeu, mas o que é vibração? Eu falei, olha, a vibração pode ser tudo, mas dentro deste contexto é a junção de pensamento, sentimento e comportamento. Esse comportamento. Aí ele falou para mim, mas isso é mentira, enganação. Não existe reprogramação vibracional. Não existe esse tipo de reprogramação quântica que vocês falam. Eu falei para ele, tá, vamos então falar o seguinte, se você tivesse em depressão, em cima da cama, você não estaria aqui dirigindo seu carro hoje. Eu falei, se você estivesse em depressão em cima da cama, tudo que você gostaria é de que alguém pudesse te ajudar a sair desse poço. A neuroreprogramação vibracional quântica é a corda que te tira do poço. É a que te traz um pouco de esperança, um pouco de expectativa, que traz a clareza, a expansão da sua consciência. Aí ele falou: mas eu sou psicólogo, eu utilizo as perguntas investigativas. Eu falei: sim, e está completamente correto. Ele ainda começou a falar das escolas
de psicanálise, Winnicott, Melanie Klein, a Ana Freud. Eu falei, eu conheço todas. Eu estudei em 4 cursos de psicanálise, eu falei para ele. O problema é que se nós continuarmos essa conversa, nós não vamos levar a lugar nenhum, porque Não, você não está chega. querendo apresentar para mim uma discussão que é igual religião, cada um tem a sua. Eu falei para Exatamente. ele, eu tive as minhas experiências. E aí eu expliquei para ele, falei, e agora nós estamos a um passo de ser o primeiro instituto no Brasil e no mundo de neuroreprogramação quântica. Esse título não existe, esse nome é meu. Eu acabei de registrar essa marca, acabei de levantar um instituto. Então existe uma pesquisa, né? Existe um processo. E aí, enfim, ele me deixou em casa, na casa da minha mãe, e pediu para estudar mais. Eu falei, ótimo, obrigado por isso. Eu falei para ele, eu te agradeço tanto, porque você está despertando a minha consciência para um outro nível. Talvez eu Sim, poderia estar mais preparado para as tuas perguntas. E sim, por que não? Né? Mas não era sobre estar preparado ou não. Era sobre o grau de resistência das pessoas em relação à mudança. a Porque mudança, ao ex- novo. existe um ganho Uhum. secundário dele. Mas não é isso que eu quero contar. Essa é uma das primeiras informações. Ah, depois Sobre nós vamos para esse caminho. Sobre Nossa. prosperidade, sobre prosperidade. Eu mandei fazer um aplicativo, né? Que eu tenho um Uhum. negócio, queria fazer um aplicativo. E eu falei, vamos fazer um aplicativo. Contratei um cara lá do Sul, falei para ele, ó, vamos fazer um aplicativo aí. Eu preciso falar valores. Eu não gosto de falar valores, mas aqui eu preciso contar para vocês entenderem o comparativo. E a princípio ele me cobrou R$ 10.000. Eu falei, nossa, na hora, tá aqui, toma, vai e faz o aplicativo. E aí o aplicativo não estava legal. Eu falei, faz esses ajustes aqui. Ele falou, mais 5.000. Eu falei, tá bom, toma 5.000. Ah, R$ 15.000. 7 dias de garantia por contrato. E no meio disso, o Romero já até colocou carinha de choro, porque ele sabe o que é que vem. Antes disso, antes de eu contratar esse aplicativo, eu fui na empresa que faz o aplicativo da minha mestra, né? O aplicativo mais top, mais. Para você ser aceito nessa empresa, o cara começa ali falando que você tem que faturar de 7 a 8 dígitos, de 1.000 a Hum. milhões por mês, né? Então, ou você fatura acima de 100 mil ou acima de milhões. 100 mil, ok, aqui bate, mas eu falei assim, 100 mil, 200 mil, ok. Agora, 8 dígitos ainda não cheguei, ainda. Uhum. Ainda. Mas eu falei, eu vou mandar mensagem para ele, porque se eu tivesse faturando 8 dígitos, o que, que seria esse aplicativo para mim? Então eu entrei em contato e marquei uma reunião com ele. E ele falou: você sabe que o aplicativo que você está querendo a gente só libera para quem fatura 8 dígitos, né? Eu falei: sim. E qual é o problema? Ele falou: você está faturando 8 dígitos, milhões por mês? Eu falei: ainda não. Ainda não. Eu falei: eu quero saber qual que é a tua proposta, mané. Brinquei com ele, né? Quero saber qual que é a tua proposta. Não importa se eu tenho milhões agora ou não. Eu vou ser o seu cliente, ponto final. Eu falei para ele. É. E fui para o Neurococriação. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp comigo mesmo, onde eu cocrio e onde eu imprimo essas informações e vai para os equipamentos e vai para tudo. Nesse dia eu terminei a reunião, ele não me deu o preço completo do aplicativo, não tinha me dado preço, ele nem me queria como cliente. Eu só finalizei a reunião com ele da seguinte forma: ei, cidadão, eu vou ser o seu cliente. Eu vou. Pega essa, que eu vou ser E, seu cliente. mas calma que agora vem o grande pulo do gato aqui, o bingo de milhões. Ele falou, tá bom, a gente volta a conversar outra hora. E essa outra hora chegou. Ele me mandou o orçamento, R$ 80.000 para fazer o aplicativo. Eu analisei a proposta, eu falei, olha, legal, bacana. Até falei pro Romero, Romero, eu vou fechar. Ele me fez, sei lá, R$ 80.000, me parcelou em 8 de 8 mil, em 10 de 8 mil, e foi um negócio legal. Falei, eu tô quase fechando. Mas Uhum. o meu anjo da guarda, que é o meu eu do futuro, me alertou. Espera, rapaz. E eu fiquei quieto. E fui procurar uma outra pessoa. Falei, eu vou gastar 80.000 no aplicativo que qualquer cara de internet sabe fazer? Fui lá, contratei esse cara, super querido, que até indico para vocês. Ele cobrou 15.000 para fazer meu aplicativo completo. Paguei, ele fez. Eu tinha 7 dias de contrato. No terceiro dia de contrato, o cidadão do aplicativo de 80.000 me manda uma mensagem. Vamos fechar o seu aplicativo? Eu falei para ele, querido,
Agora, eu analisei bem todo o contexto, eu falei, o que vocês me entregam? Outro cara me entregou por 15 e eu já paguei. Tá E não preparada, fez Cris? mimimi. Está preparada, Cris? É, Nós manda. vamos te dar o seu aplicativo. Nós Cara, vamos te dar o seu aplicativo. A nossa empresa quer investir em você. Cancela o outro. Cancela. Liga aguenta. pro cara agora e cancela. Eu tô com os áudios aqui. Ao terminar a live, eu vou te mandar os áudios para você ter o prazer de chorar de alegria comigo. Nossa, que 80 fantástico. mil reais. Eu ganhei. Nós ganhamos 80 mil reais. O melhor aplicativo educacional do Brasil e do mundo. Fantástico, fantástico. E aí vem uma questão. Vem uma questão. Eu estava no terceiro dia de contrato com o cara. Eu podia cancelar. Eu falei para Duda. Falei, Dudinha, já paguei. E ela só me lembrou uma coisa. Se você fosse rico, esse dinheiro nunca te faria falta. Se você fosse milionário, como você diz que quer ser, esse dinheiro não te faria falta. Eu liguei pro cara e eu dei o meu ato de maior prosperidade na minha vida, porque 15 mil ainda é dinheiro, né? E eu falei Sim, para ele, eu falei, sim. olha, querido, cancela o nosso app, mas eu não quero o dinheiro de volta. Você me atendeu quando eu precisei, você me entregou tudo que eu precisei em tempo recorde. Eu sei que o nosso contrato me dá 7 dias, mas eu não quero. Eu quero te abençoar com esse dinheiro, porque realmente eu também fui abençoado. Fantástico, O cara chorou fantástico, horrores no telefone, Cris. fantástico. Então, assim, esse foi o meu ato mais rico essa semana, foi ter dado esses 15 Sim, mil reais e falei, o quê? Porque eu entreguei com amor, porque eu entendo que o dinheiro é isso, esse é o movimento. esse é o Então, você movimento, ser exatamente. próspero não é você acumular todos os bens financeiros, mas sim ter boas portas abertas quando você precisar. Porque se de hoje para amanhã eu preciso desse cara, esse cara não vai me receber na empresa dele? Lógico Lógico, que vai. E se eu tivesse pedido dinheiro de lógico. volta, rescindido o contrato? Nunca. É, Prosperidade nem sempre é sobre dinheiro, e sim sobre as suas ações e as sobre suas marcas que você deixa nas pessoas ao seu redor. É assim que atitudes, eu quero né? finalizar essa live de hoje, deixando que Isso aí. prosperidade são ações. É isso mesmo, são nossas ações. Ó, beijo no seu coração e tamo junto sempre. Com certeza. Amados quânticos, um beijo no coração de vocês. Eu vou deixar vocês agora com a Cris. Daqui a pouco te mando os áudios para você escutar junto comigo e sair pulando. Em breve Tá nós bom. estaremos mais 30 dias com o nosso aplicativo oficial. E o nosso Uhul. instituto. Beijo, beijo. Beijo, beijo, obrigada. Gratidão. Pessoal, fantástico, né? Vocês conheceram um pouquinho mais do Mestre Gabriel, que ele é fantástico, é isso que vocês viram, mas pessoalmente ele é muito mais, tá? E venham para a prática e nós estamos à disposição. Se você precisa do nosso atendimento, nós estamos de coração aberto para poder atender vocês. Muito obrigada por essa noite. Beijos, beijos.